Cabelinho, ok, bora! Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês por que vocês não devem se comparar com seus colegas, com seus amigos e de certa forma concorrentes nessa jornada de preparação para o vestibular, para conquistar sua vaga, né, até ser aprovado. Para quem não me conhece ainda, eu sou João Vitor. Hoje, em 2020, segundo semestre do ano, né, eu estou no terceiro período de medicina da UFMT e consegui minha aprovação no SISU 19/1 depois de 7 Enems, desde 2012 fazendo Enem no meu segundo ano do ensino médio até o quinto ano de estudo para o vestibular após o ensino médio, em 2018, que eu consegui essa aprovação. E hoje eu vejo muita coisa que eu faria diferente ou que poderia ter sido feita de forma mais efetiva para melhorar meus estudos naquela época que eu me preparava. E uma das coisas é que eu não tinha tanto essa postura nociva de ficar se comparando e se sentindo mal por causa dessa comparação, me sentindo inferior, mas eu vejo que muitas pessoas têm esse sentimento de inferioridade, se sentem mal se comparando com os outros, se sentem inferior, se sentem menores, se sentem incapazes porque acham que aquilo ser aprovado, por exemplo, no curso que você deseja é uma coisa muito distinta, é muito difícil, muito longe, muito inalcançável. Por quê? Porque você está utilizando métricas erradas e muitas vezes uma métrica que os vestibulandos utilizam é essa comparação com o outro, com alguém que já está estudando há mais tempo, com alguém que já tem mais experiência, maturidade, que já está mais calejado, que já seguiu já deu vários passos antes de você, né? Não no sentido de estar na sua frente, mas no sentido de que já está se preparando há mais tempo e você fica se comparando e se sentindo mal. Então por que isso é ruim, né? Primeiro que cada pessoa tem uma história, certo? Cada pessoa tem uma realidade, tem suas circunstâncias, suas condições. Tem gente que tá, por exemplo, no mesmo cursinho ou na mesma sala de pré-vestibular, ou de certa forma você conhece e você sabe que também tá se preparando para esse objetivo e você vê que aquela pessoa às vezes tá melhor ou tá pior do que você. Isso não significa nada, porque a pessoa ela tem uma história, ela pode ter vindo do ensino público, pode ter vindo do ensino particular, pode ter tido o hábito de estudar por vários anos, por dedicação, tido aquele hábito de estudar todos os dias. Ou então também pode ser uma outra pessoa que já começou a se dedicar há pouco tempo, ou já está há muito tempo ali estudando, já fez outro curso. Enfim, são inúmeras situações que podem ocorrer, né? Que vocês já sabem, vocês vivem com isso no dia a dia, que vocês sabem que cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma facilidade e uma dificuldade, pode ter mais gosto, né? Gostar de algumas matérias e odiar, né? Pode não gostar, não ter predileção por outras matérias, enquanto você tem o contrário, né? Por exemplo, eu sempre gostei de matemática. Tem outras pessoas que para elas isso é a matéria mais chata. A matemática é uma matéria mais chata e de certa forma até difícil de estudar. Então, assim, cada pessoa tem as suas preferências e isso é óbvio. E também cada pessoa tem a sua realidade. Mas, mesmo a gente sabendo isso de uma forma consciente, refletida, quando nós paramos para pensar, muitas vezes no dia a dia ali a gente acaba caindo nesse erro. Caindo no erro de olhar para o outro, achar a grama do vizinho mais verde. E aí você se sente mal, você sente um sentimento de inferioridade. Inferioridade. Mas isso é muito ruim. Por quê? Porque você está comparando a sua história com a do outro. Não faz sentido. Ok, não faz sentido. Mas tem aquela outra comparação também que eu já passei que muitas vezes fazia sentido pra mim, que era uma comparação boa. Eu olhava alguém estudando mais do que eu e eu falava assim, poxa, né? Aquela pessoa ali tá se dedicando mais, ela tá entregando mais de si, de corpo e alma. Você vê que ela tá ali focada, você vê que ela tá desejando aquilo arduamente e tá batalhando por isso dia após dia. E você fala assim, poxa, por que eu não tô com essa mesma postura? Você não se sente mal, você não sente inveja, você não sente que de alguma forma você está para trás, ou enfim, você não faz uma comparação no sentido de qualificar o outro como bom e se qualificar como ruim. Você faz uma comparação no sentido de, olha, essa pessoa aqui está tendo um resultado satisfatório, um resultado que está tendo
que é um resultado melhor do que o meu. Olha, o que ela está fazendo? O que eu posso melhorar? Como que eu posso me inspirar nessa pessoa? Como que eu posso dar um passinho a mais para evoluir a minha performance, para enxergar os estudos da maneira que aquela pessoa estuda, para estudar melhor também. Essa é uma comparação positiva, você não está sentindo inveja, você sabe que aquela pessoa tem os méritos dela, ela já passou por um caminho e ela está se dando bem agora, porque ela superou algumas dificuldades que talvez você ainda não tenha superado. E aí você pode conversar com aquela pessoa e falar assim, poxa cara, que legal que você está tendo esse resultado, você tirou tanto no simulado aí, foi bem, né? Você pode me ajudar? Você pode dar uma dica aí de uma coisa que, sei lá, você está no terceiro ano de cursinho, você já viu que foi um erro que você cometeu no seu primeiro e eu tô no meu primeiro, você pode me ajudar? Isso é uma comparação saudável. Se você falar genuinamente com aquela pessoa e ela foi uma pessoa gente boa, quiser te ajudar e não te olhar como um concorrente, alguma pessoa que está tentando roubar alguma coisa dela, ela vai te ajudar também. Porque faz bem ajudar as pessoas também precisam se desenvolver. É uma competição interna. Quando a pessoa já sabe que ela está numa competição interna de ser melhor a cada dia, ela não fica olhando pro lado, ela não fica achando que o outro vai roubar a vaga dela, ela não fica com medo de ajudar as outras pessoas, porque ela sabe que ela só tem que ser melhor que ela cada dia, e aí vai chegar uma hora que ela vai ser melhor do que ela e melhor do que aquelas outras pessoas que estão concorrendo por ela, e consequentemente ela vai se sobressair e conseguir aquela nota para ser aprovado. Então, é uma mudança de postura. Quando a pessoa já está no nível, ela não olha os outros como concorrentes, e ela também consegue ajudar os outros e se inspirar nos outros também. Então, você pode até pedir conselho para essa pessoa, porque você está se comparando e se inspirando, certo? Agora, se você está se comparando e se sentindo menor, inferior e de certa forma até com inveja, você não acha que aquela pessoa é merecedora, você se sente mal, se você pensa assim, nossa, aquela pessoa, né, nem estuda tanto, fica dormindo e, e aí ela vai lá e tira. É, vai que no seu cursinho tem aqueles rankings de simulado, e aí fala assim, poxa, aquela pessoa foi bem melhor do que eu, e etc. E você tá se sentindo mal, não tá fazendo sentido, porque aquela pessoa pode ter estudado muito mais outros anos, ou ela pode ter uma capacidade inata de aprender muito mais fácil, ou ela pode estar utilizando uma estratégia. Você está comparando seus bastidores com o palco do outro, ou seja, você só está vendo aquilo que o outro mostra, o exterior, tá? Você não tá vendo aquele interior dele aqui, as angústias, os problemas, os fracassos que ele já superou, ou então muitas vezes ele nem teve porque ele já tem uma cabeça diferente que não criou muitas vezes problemas psicológicos e mentais que às vezes nós desenvolvemos por imaturidade, e aquela pessoa já está madura e ela está tendo um outro resultado. Então, assim, eu até acabei me perdendo aqui no que eu ia falar, mas assim, se tem uma pessoa que ela está tendo um resultado melhor do que você e você está se sentindo mal se comparando com ela, não faz sentido porque você está comparando histórias diferentes. Então, qual que é a métrica que você deve utilizar, né? Você deve utilizar a métrica própria, a sua métrica individual, aquela que você se compara consigo mesmo, aquela métrica que você sabe que você vai estar sempre se comparando com você mesmo e vendo a sua evolução, observando o seu desempenho e vendo se você está progredindo ou regredindo. Eu lembro que eu ficava, em 2017 eu fiz um cursinho em Porto Velho, e era um cursinho à tarde e à noite, mais ou menos. Começava 1 hora da tarde as aulas, se eu não me engano. Uma hora da tarde, acho que era 1 hora da tarde. E até às vezes 8 horas, 9 horas. Tinha um dia na semana, que era quarta-feira, que ia das 1 às 9. Eram 8 horas de aula, assim, né? Tinha 2 intervalos e tal, mas era muito cansativo. E aí tinha um menino lá que ele era muito estudioso. E eu tava no meu quarto ano de estudos nessa época, né, em 2017. E acho que ele tava no seu primeiro ano de cursinho, ele tinha acabado de sair do ensino médio. E aí ele chegava lá no cursinho às vezes 7h30. 7h30 da manhã e já ficava estudando. Almoçava ali perto e depois ficava no cursinho das 1 até as 9. Ou das 1 até as 8, dependendo do dia. E assim, ele ficava mais de 12 horas no cursinho. E aí, quando teve um dia, né, que eu era acostumado a estudar no cursinho e fui pro cursinho de manhã. Aí, porque ia também almoçar lá perto, num dia que eu queria estudar lá, em vez de estudar em casa, e ficar pra aula depois. E aí eu vi que ele já tava lá. Eu tinha chegado tipo umas 8 e pouco.
Aí eu vi que ele já tava lá. E aí teve uma outra vez que eu fui lá e ele já tava lá também. Eu tinha chegado umas 9 horas. E aí eu vi que ele tava se dando muito mais, tava se esforçando muito mais do que eu. E eu fiquei assim, foi uma competição que eu tive comigo mesmo. Que eu olhei assim e falei, cara, olha aquela pessoa, ela tá se dedicando muito mais, ela tá se esforçando, eu tô vendo que ela tá cansada, eu tô vendo que ela tá assim, ó, com um foco absurdo. Por que que eu não posso fazer isso mesmo? Por que que eu não posso melhorar? Por que que eu não posso agir de forma mais assertiva? Parar de perder tempo com rede social, parar de perder tempo com baboseira, ficar vendo jogo e me dedicar mais, assim, que nem aquela pessoa. E aí eu comecei, cortei algumas coisas da minha rotina, comecei a focar mais e foi uma coisa assim que eu olhei alguma pessoa, me comparei e vi aquilo ali como uma motivação para ser melhor, porque eu queria me destacar, eu queria ser melhor, eu queria ser melhor do que eu mesmo, eu queria ser aquela pessoa assim que ia conquistar porque se dedicou. E aí eu via uma outra pessoa se dedicando muito mais do que e uma das piores coisas que pode acontecer é você chegar no final do ano, não ter o resultado que você queria e perceber que você poderia ter feito mais. Aquela sensação de poxa, faltou um pouco mais de esforço. Então, eu não queria chegar no final do ano com essa sensação, porque eu já tinha tido. Então, eu olhei uma pessoa se esforçando mais e eu falei, vamos me esforçar mais também. Vamos esforçar mais, vamos esforçar mais. E eu sei que aquela pessoa tem os méritos dela também, que ela tá cansada, tá se esforçando, tá ajudando muito, tirando todas as dúvidas dela, e eu vou ter uma postura mais proativa também para ser melhor do que eu mesmo, para ser melhor do que eu tava no dia anterior, do que estava na semana anterior. Então você tem que utilizar suas próprias métricas e lógico que uma hora ou outra você vai bater o olho, né, na outra pessoa que está se preparando também. Só que você não precisa se sentir mal, não precisa sentir inveja. Cada pessoa tem uma realidade, certo? Você não pode comparar a si próprio com a régua dos outros. Isso só vai estragar a sua preparação, vai atrapalhar seu psicológico. Porque se você ficar se comparando toda hora com os outros, você vai ficar mais preocupado no que os outros estão fazendo para você querer copiar ou de alguma forma fazer igual. Ou então também fica, sabe, nossa, tomara que aquela pessoa erre aquele exercício e eu acerte. Isso é totalmente prejudicial, você não está focado em si mesmo, você não está focado em melhorar, você está se preocupando com os outros. Isso daí vai tirar o foco de ser melhor a todo dia, para você conseguir, então, ter um desempenho melhor do que você tinha anteriormente e quem sabe, quiçá, né, você vai ter esse resultado melhor que a maioria das pessoas que estão concorrendo com você e conseguir sua aprovação. Então, assim, se for para se comparar, se inspire. Não se compare e se sinta mal. Mas a melhor forma de se comparar... Meu Deus, tá saindo tudo errado hoje. A melhor forma de fazer uma comparação efetiva é você comparar o seu presente com o seu passado. Então, como que você faz isso? Por meio de monitoramento dos seus dados. Você pode anotar quantos exercícios você está fazendo no dia, por exemplo, e depois corrigir eles e ver quantos você acertou. Por exemplo, como que eu fazia? Tinha uma época que eu pegava uma folhinha e anotava todos os exercícios que eu ia fazer. Então eu colocava assim, 1 a 10 de física, sei lá, 1 a 10 1 a 15 de química, 1 a 30 de matemática. Aí ia fazer aí 10, 15, 30, fazia 55 exercícios. Via quanto que eu tinha acertado. Isso é uma métrica boa, por exemplo. Aí, depois, no outro dia, anotava também os exercícios. Por exemplo, no final da semana, anotar quantos exercícios eu fiz, ver se estou fazendo mais exercícios, se meu desempenho está sendo mais satisfatório do que a semana anterior, por exemplo. Ou então comparar, não a quantidade de exercícios, né, mas a quantidade de acertos em simulado, por exemplo. Eu tinha uma planilha que eu monitorava quantas questões eu acertava nos simulados e o que eu tinha errado por quê. E aí eu vinha, por exemplo, acertei 70 questões de 90, errei 20. Dessas 20, o que eu errei? Errei isso, isso e isso. E por que eu errei? Falta de atenção, não sabia o conteúdo, etc. Então dessas 20 que eu errei nessa semana, supondo que eu faço 2 simulados por mês. Aí vamos supor que em um eu acertei 70 e o outro eu acertei 75. Então eu errei ao total, aí 15 mais 20, 35 exercícios. Aí, beleza, nesse mês de agosto eu errei 35 exercícios nos 2 simulados que eu fiz. E desses 35 erros, quantos foram por desatenção ou falta de ler o enunciado? Supondo que foram
15, beleza, isso é uma coisa que eu vou corrigir pra frente. Então, indo lá no próximo mês, beleza, setembro, quanto que vou fazer 2 simulados e vou ver quantos erros foram por desatenção, por não ter lido corretamente o enunciado, não ter lido todas as alternativas e não ter prestado atenção naquilo que era o comando e em como as alternativas respondiam corretamente ou não aquele comando, se extrapolavam na questão, enfim, não era basicamente o domínio técnico, cognitivo, a capacidade de resolver exercício ou não que ia influenciar se acertar, e sim a minha atenção, a capacidade de concentrar para focar, ler a pergunta certinho e procurar a resposta. Então, no próximo mês eu já consigo fazer uma comparação com o mês anterior, vendo se eu acertei ou não. Ah, se eu errei mais exercício, tem por capacidade de concentração, vou ter que melhorar isso. Então, assim, você está se comparando consigo mesmo. Você está vendo se você está evoluindo ou não. As métricas são suas, o desempenho é seu, entendeu? Então, quando você se compara consigo mesmo, da capacidade de realização das suas metas diárias, semanais, do seu desempenho nos simulados, você não se sente inferior, porque você está se comparando consigo mesmo e você está vendo que está tendo uma melhoria, ou se não está tendo, você haja para que tenha. Então, assim, você vai tendo maior satisfação, você não vai se sentindo mal, você vai vendo que você está trilhando um caminho e está sendo melhor que você constantemente. E, inevitavelmente a gente acaba olhando para os lados, mas isso não deve ser uma norma. Você não deve olhar para os lados e para se sentir mal. E quando você olhar alguma pessoa vendo-a fazendo algo melhor do que você, inspire-se. Veja como você pode melhorar sua rotina. Se tem alguém em piores condições, com menos recursos do que você, fazendo mais do que você sabe que não são mais recursos. Tá aqui na cabeça, tá na capacidade, no tempo disponível, em como você administra a sua rotina muitas vezes. E aí você vê que você pode melhorar. Enfim, espero que não tenha ficado tão circular esse vídeo, ele ficou um pouco maior do que o anterior, mas foi um vídeo que eu quis dar vários exemplos e de como eu lidava com isso e também de como eu enxergo que muitas pessoas fazem, né, se sentindo inferiores, se sentindo pequenas e também não fazendo essa comparação com elas próprias. Então elas muitas vezes não sabem nem se estão evoluindo. Elas vão estudando, falam assim, poxa, eu não sei se eu estou melhorando ou não. Por que você não sabe se você está melhorando? Porque você não está se comparando com o seu passado, você não tem uma métrica, você não tem uma ficha de acompanhamento para você ver como que você estava 2, 3 meses atrás, um ano atrás, para você ver quanto você evoluiu. Se você não vê o quanto você evoluiu, você vai parecer que você está mesmo patinando em gelo ali no mesmo lugar, né? Parece que você não está tendo uma evolução. Mas é por quê? Porque você não está utilizando as métricas corretas. Você não deve utilizar a métrica do outro, você deve utilizar a sua métrica. Se comparar consigo mesmo, beleza? E acabei sendo um pouco repetitivo, mas espero que tenha gostado. Se de alguma forma ajudou, envia pro amigo, curte e se inscreve, beleza? Nós.